A Escola do Bem e do Mal pode ser um clichê, mas ele foi um livro de fantasia que realmente conseguiu me prender do início ao fim. Quando eu comecei a ler o primeiro livro, eu não tinha expectativa nenhuma da história, mas eu me apaixonei tanto que chegou um momento que eu só sabia falar sobre esse livro. Antes de começar o vídeo, eu sempre gosto de falar que esses são apenas os meus pensamentos e as minhas opiniões sobre a obra. Você não é obrigado a concordar comigo. Você pode ir lá ler você mesmo, tirar suas próprias conclusões ou assistir vídeo de outros criadores de conteúdo que falam sobre o mesmo assunto, mas têm opiniões diferentes da minha. A aba dos comentários sempre vai estar aberta, mas sempre mandem mensagens com respeito, por favor. Eu também quero pedir para vocês deixarem um like, comentarem algo que não precisa ser relacionado com o vídeo e também se inscreverem e ativarem o sininho. Assim vocês ajudam a crescer o meu canal e a crescer a nossa comunidade, mas também passam a receber mais dos meus vídeos e vídeos parecidos. E aqui 2 recadinhos importantes. Eu não sei falar o nome desse autor, então talvez eu esteja falando errado, mas vai estar aqui na tela de qualquer jeito. O nome dele é Soman Chainani, é assim que eu chamo ele, mas eu não sei se tá certo. E eu também tenho os livros, não todos, eu não tenho o 1 e o 2, mas eu não tô em casa, então eu vou ficar devendo essa pra vocês, então eu vou colocar só a imagem do livro. E aí, só mais um recado de que esse vídeo tem muito spoiler sobre todos os livros da série inteira. E aí eu não fiquei colocando a minutagem cada vez que eu ia dar o spoiler, porque esse vídeo todo é um grande spoiler. Então só assistam se vocês já leram ou se vocês não leram e não se importam com spoiler. O livro da Escola do Bem e do Mal foi publicado, né? O primeiro livro foi publicado em 2014. E o último livro dele foi publicado em 2022, né? É uma série de 6 livros. E o autor também, ele publicou a origem da Escola do Bem e do Mal, um novo livro, né? Em 2023. Ele é meio que... Ele conta a história da origem da Escola do Bem e do Mal, como o livro diz, mas ele não faz parte da série de livros originais. Essa série de livros conta a história de 2 amigas, Sophie, que é uma menina padrão, né, loira, de olho verde e bem magrinha, enfim, bem bonitinha, mas ela também é muito mesquinha e egoísta, e também de Agatha, que é uma menina que é considerada feia e incomum, que todo mundo na cidade dela chama ela de bruxa. As 2 moram na cidade de Gavaldon. Mas as 2, apesar de serem amigas, são completamente opostas uma da outra, e eu não tô falando nem só de aparência. A Sophie é uma menina muito extrovertida, e ela passeia por toda Gavaldon, conversa com todo mundo, mesmo que esteja por motivos egoístas. A Agatha, ela é mais reclusa, mais excluída também. Ela mora no topo da montanha mais distante de Gavaldon, onde fica o cemitério. E aí em Gavaldon, existe um acontecimento entre os adolescentes. Acontece de que em 4 anos, o diretor da Escola do Bem e do Mal vai até Gavaldon e rapta 2 crianças, uma com a alma boa e a outra com a alma ruim, para levar para sua escola e estudar lá. E aí elas nunca mais voltam. O único jeito que elas aparecem em Gavaldon de novo são por meio dos livros de história de conto de fadas, que aparecem magicamente numa livraria, onde nas imagens se conseguem ver várias crianças de Gavaldon que já estiveram lá antes. Então tem um grande acontecimento nesse dia, todos os anos, nesse mesmo dia. Os pais que têm filhos que geralmente são um pouco mais bonzinhos imploram pra eles fazerem bullying com criança, pra xingarem, pra quebrarem as coisas, enquanto os pais que têm filhos que são um pouco mais levados lavam eles bem, vestem eles bem, pedem pra uma vez na vida eles rezarem à mesa e comerem sem fazer bagunça e tudo isso. Então realmente é um grande acontecimento. Além disso, durante a noite, que é quando o sequestro acontece, todos os adultos de Gavaldon, eles fazem todo um grande paredão em volta da floresta, e eles ficam fazendo rondas para tentarem prestar atenção nas crianças para ninguém ser levado. É claro que isso não acontece, e aí a Sophie acaba sendo levada, assim como ela queria, porque ela queria muito ser sequestrada pelo diretor da escola desde o início do livro, e a Agatha, que é amiga dela e já sabia que ela tinha esse desejo, não queria que isso acontecesse com ela, porque pensava que alguma coisa de ruim poderia acontecer. Então, quando a Sophie é sequestrada, a Agatha tá à espreita e vai atrás dos 2, então as 2 acabam sendo levadas pra escola. Só que acontece uma coisa muito inusitada. A Sophie, que é uma menina toda bonitinha, que tem um aspecto de uma princesa, que sempre era bondosa com todo mundo em Gavaldon, acaba parando na Escola do Mal, enquanto a Agatha, que é incomum e chamada de bruxa o tempo inteiro, para na Escola do Bem. Então, a partir daí, as 2 começam a entender que elas foram trocadas, de que elas estão em escolas diferentes, né, estão em escolas trocadas, e houve algum engano.
Inclusive as próprias pessoas em volta delas, né, as princesas e os aspirantes a vilões também acreditam que tem alguma coisa esquisita acontecendo, que elas deveriam ser trocadas. Mas o diretor da escola e todos os professores afirmam que não tem como haver nenhum erro, de que elas foram colocadas lá porque era o correto e não tinham como elas trocarem. Então, pensando nisso, elas subiram até a torre do diretor da escola, que inclusive é bem protegida, e nenhum professor, nenhum aluno nunca viu o diretor da escola. Ninguém sabe como elas fizeram isso. Na verdade, muitas pessoas duvidam que elas realmente tiveram contato com o diretor, mas ao final elas realmente conseguiram subir na torre do diretor e conseguiram fazer um acordo com ele. Elas tinham que decifrar uma charada do diretor e aí elas poderiam voltar para Gavaldon, que era o desejo de Agatha desde sempre, porque ela não queria fazer parte de um conto de fadas, ela só queria uma vida normal e simples longe de todo mundo. Muito diferente de Sophie, que na verdade queria uma coisa muito maior para a vida dela e de que realmente queria fazer parte daquilo, mas ela aceitou e tentar ir com a Agatha. A charada do diretor é: o que o mal não tem, que o bem não consegue viver sem. E aí, assim, na minha concepção a resposta é muito simples. Mas aí o primeiro livro gira em torno tudo disso, né? De vamos descobrir o que significa, para depois, quando elas descobriram o que significa, como elas poderiam fazer isso acontecer para voltarem para casa. Então, durante toda a série de livros, do 1 até o 6, a Agatha e a Sophie passam por uma aventura da história delas, onde elas passam por o vilão e a mocinha, o presente e o passado, o mal e o bom, o velho e o novo, meninos e meninas. Eu sei que não faz sentido agora, mas se você ler o livro você vai entender o que eu tô falando. E aí toda essa história gira em torno de meninos, principalmente, né? E aí pelo menos é o que parece a princípio. Como eu nunca posso deixar de fazer isso, eu realmente vim trazer um pouco sobre Soman Shainani. Eu não encontrei muito sobre outros livros dele, eu nunca li nenhum outro livro dele. Eu vi que ele tem um livro que, se eu não me engano, eu vi a Chapeuzinho Vermelho e o Lobo na capa, mas eu não sei do que é. Mas ele já falou em várias entrevistas, inclusive no próprio livro, né, na contracapa, onde tem ele e, enfim, algumas coisas que ele fala sobre si mesmo no livro. Ele já falou que ele é muito apaixonado por conto de fadas e por isso ele criou a Escola do Bem e do Mal. E eu acredito que esse outro livro dele também seja sobre isso, já que tem a Chapeuzinho Vermelho na capa, né? Eu encontrei apenas uma polêmica sobre ele, que não é necessariamente uma polêmica, são alguns questionamentos de alguns fãs na internet. Então, no primeiro livro acontece que no final o diretor mata a Sophie, e aí a Agatha dá um beijo de amor verdadeiro nela. E aí todo mundo começou a se questionar por que o livro não é LGBTQIAP+. Então, isso é uma coisa que eu também pensei no primeiro livro, mas eu não acho que essa seja a mensagem que o autor quis passar. Eu acho que ele queria dizer que, na verdade, as nossas almas gêmeas nem sempre precisam ser de um relacionamento amoroso. Elas podem vir da nossa própria família, de amigos e até mesmo de animais de estimação. Só que aqui também entra uma pequena crítica que eu tenho. Ele já deixou claro que, nos outros livros, ele deixa claro que a Hester e a Anadil têm uma relação amorosa, e também o Bogdan e o William. Acho que lá pro 5º, 6º livro que ele fala isso. Só que, ele deixa meio em aberto. Ele não fala com todas as palavras que eles têm um relacionamento. Eles não mostram contato físico, ele não mostra beijos ou carícias ou trocas de afeto, de nenhuma forma, nem enquanto elas conversam, sabe? E aí fica um pouco esquisito, porque ele não faz isso com os casais héteros, sabe? Parece que é um tipo de tratamento diferente que não deveria ter, e aí eu acho meio esquisito. E aí aqui também tem um ponto que eu vi algumas pessoas falando também em algumas resenhas, que também foi um ponto que eu citei nas minhas resenhas sobre o livro, que no segundo livro ele fala um pouco sobre machismo e feminismo. Eu entendo o conceito do livro de que ele é passado numa era um pouco mais medieval, né, de Idade Média, ou mais próximo que se tem disso. E aí tem alguns pensamentos relacionados a o príncipe dito o que fazer e salva a princesa, e a princesa tem que ficar calada e ser salva. Só que a Agatha é completamente o oposto disso. Ela não quer ser salva, na verdade muitas das vezes ela salva os outros. Então isso acaba sendo uma boa crítica do próprio autor, né, de nem sempre precisa ser a mesma coisa. Beleza, isso é bom. Só que também existem alguns outros pontos de que se você leva muito a sério, se você coloca na galera do Twitter lá pra ver sobre esse livro, talvez eles critiquem um pouco a mais.
porque realmente tem algumas brechas, algumas não, muitas brechas nesse livro que colocam o feminismo como principal vilão. E aí, às vezes, fica um pouco chato. No fim, ele não falou as palavras feminismo e machismo dentro do livro, porque apesar dele não colocar essas palavras de machismo e feminismo, e não ser a ideia original dele colocar esses pontos dentro do próprio livro, ele tem que ter responsabilidade sobre aquilo que ele escreve e divulga. Essa série de livros, pra mim, é muito de conforto, né? Então é uma coisa, por exemplo, igual Caçadores de Sombra, que inclusive eu tenho um vídeo que eu fiz sobre isso, se você quiser assistir, que na verdade essa é uma obra que eu com certeza poderia ler sem parar e ainda assim eu ia me sentir muito em casa e muito conforto, porque é uma leitura muito fácil de se ter. Você não precisa se esforçar para ler esse livro. O autor, ele te dá todas as respostas de mão beijada. Então, no primeiro e no segundo livro não tanto, mas no terceiro ele começa a te mostrar todos os pensamentos da Sophie e da Agatha, depois disso começa a ter alguns outros pontos de vista de outros personagens dos próximos livros, e aí fica muito mais fácil de você entender tudo o que tá acontecendo. E claro, também ajuda o fato de ser um livro de fantasia, né, porque eu gosto muito do gênero de fantasia. Os livros acabaram tendo uma evolução muito boa, na verdade, porque a minha principal crítica do primeiro e do segundo livro era que eles eram muito curtos, eles não tinham muito detalhamento, eles não tinham muito desse quesito do que elas estavam pensando, ou de muitos detalhamentos sobre outras coisas. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ler com detalhes, então eu gosto de detalhes sobre a ambientação, sobre a estrutura física da pessoa, sobre o que ela tá vestindo, sobre o que eles estão fazendo, e aí eu sentia que faltava um pouco disso. Mas a partir do terceiro livro, parece que o autor teve uma evolução enorme durante na escrita dele, né, e aí acabou que até o fim do livro, da série de livros, né, até o sexto livro, ele se manteve assim. E aí, por que eu falei que parece que a Sophie só está fazendo tudo o que está fazendo por conta de meninos? Porque é isso que fica aparecendo durante o primeiro e segundo livro. Eu não tô criticando isso realmente é uma coisa que eu acho que o autor queria que a gente pensasse, porque fazia parte da história da Sophie. Só que no fim, a gente consegue ter um entendimento maior sobre os sentimentos dela no terceiro livro, que é quando ele começa a ter esse detalhamento a mais, né? E aí a gente passa a entender que na verdade ela só não quer viver sozinha na vida dela, independente se for com meninos ou não, só que ela demora um tempo pra entender isso. Pô, a gente tem que pensar que é uma adolescente de 13 anos, 13, 14 anos, então é claro que ela tem esses pensamentos, às vezes ela vai ser um pouco mais egoísta mesmo, então é natural, e eu acho que essa construção de personagem, na verdade, foi muito boa. E aí, quando eu tava lendo os livros, eu li até o terceiro livro e eu pensei, bom, a história da Sophie e da Agatha acabou, então por que que tem mais 3 livros na série, sabe? Tipo, não fazia sentido. Só que aí quando eu comecei a ler, na verdade, eu quebrei a cara de novo, porque de novo eu não coloquei expectativa nenhuma, mas ele foi muito bom. Tipo, eu entendo por que que ele fez a continuação e eu adorei a continuação. Essa nova história, né, dos 3 últimos livros, ele conta a história de Camelot. Não sei se é assim que fala também, me desculpa, mas enfim. Camelot é basicamente um reino, é o reino do rei Arthur, né, dos contos mesmo, só que ele meio que é um reino que governa os outros reinos, assim, tipo, ele é um reino base, sei lá, é meio difícil de explicar. Ele envolve toda a estrutura de mundo que o Soman criou. Como o mundo deles funciona, sabe? Isso é muito importante porque ficaram muitas coisas em aberto durante os 3 primeiros livros e a gente não entendia muito bem como era o funcionamento de tudo que acontecia. Mais uma vez, a Agatha e a Sophie, elas estão dentro da história, né? Mas não é a história principal delas. Então é uma história, tipo, muito mirabolante, assim, que você fica de queixo caído, que tem muitos mistérios por trás e que o autor, ele te faz pensar. Tipo assim, é claro, ele te dá algumas coisas de mão beijada, mas você tem que coligar as coisas, né? Você tem que fazer as engrenagens do seu cérebro funcionarem pra tentar coligar os pontos, e ele faz isso até o último minuto. É incrível, de tipo assim... na verdade, isso é uma crítica um pouco minha sobre o livro, sabe? Eu gostei muito da história do livro, só que tem algumas coisas que não precisavam tá lá, porque só confunde muito mais as coisas. Por que que ele não simplificou a história? Porque ele conseguiria fazer de uma forma mais simples e ainda ia ter o mesmo efeito que ele queria ter, junto com o mistério que ele queria deixar. E eu também acabei me questionando algumas vezes sobre algumas coisas, tipo, igual eu falei, tem algumas cenas específicas, mas também tem uma falta de personagens específica. Mas os últimos 3 livros, apesar de eu gostar da ideia e entender por que que o autor criou, eu acho que
ele poderia ser bem mais curto, na verdade. E aí o que mais me decepcionou de verdade foi o fim do último livro, porque eu esperava muito. A esse ponto, com o último livro, nas últimas páginas, eu esperava muito. E eu não tive nada do que eu queria. Tipo assim, nada. Ele não mostrou o desfecho da Agatha, da missão da Agatha. Ele não mostrou, tipo, um pós, como se fosse o epílogo. Ele não mostrou a Sophie com seu amor. Ele não mostrou nada. Ele não mostrou nada. E aí eu fiquei, tipo assim... Não é possível, sabe? Porque, que eu saiba, não tem outro livro sendo feito. Tem um livro sendo feito sobre as 3 bruxas principais, né? Que é o Coven, que é o da Hester, a Nadil e a Dodge. Beleza. Só que eu não sei se lá vai aparecer alguma coisa sobre a Sophie e a Agatha. Eu fiquei muito triste com isso, porque eu queria pelo menos um epílogo, sabe? Porque era o último livro. E aí, às vezes, eu acho que a gente merece um pouco de saber, tipo, um ano depois, como tá as coisas. E aí eu queria muito entender. E aí a minha própria crítica sobre o próprio autor, né, sobre a escrita dele, é que assim... Eu não entendo muito bem por que ele fez isso, mas é o mesmo pensamento que eu tenho do porquê ele não colocou o livro como LGBTQIAP+. Eu acho que o livro, se eu não me engano, ele é pra idade indicativa a partir de 10 anos. Eu não sei se ele deixou de falar sobre os LGBTQIAP+, porque achava que seria muito difícil de explicar isso pra uma criança de 10 anos, ou se foi proposital desde o início de que não, vai ser assim, ponto final. Mas isso também me faz pensar sobre a questão de morte, porque existem muitas mortes dentro do livro. Só que eu não consigo sentir emoção de nenhum deles. Teve 2 mortes que eu chorei, apenas. O resto era tipo assim, aconteceu isso, morreu. Acabou, vamos passar pra próxima coisa do que tá acontecendo e tal. Não existe um momento, sabe, pra eles sentirem a dor. Não existe nada de emotividade durante a escrita dele. E aí isso é uma coisa que eu acho ruim, porque se seu livro tem várias mortes, eu acho que, principalmente mortes de personagens que às vezes são legais, são importantes, são aqueles personagens engraçadinhos que todo mundo sabe que no final vai morrer, mas ainda assim tá lá. Então, sabe, eu queria sentir um pouco mais dessa emotividade que eu não senti. E aí, por que eu disse que é um clichê desde o início? Porque a gente sabe, desde o início do primeiro livro, que a Sophie vai pra escola do mal e a Agatha vai pra escola do bem. Tipo assim, é nítido, porque a gente tá dentro dos pensamentos da Sophie. E a gente vê que ela não faz nada de graça. Ela faz porque ela acha que ela merece ir pra escola do bem. E ela faz isso por egoísmo e por mesquice, nem sei se a palavra existe. Mas enfim, ela é maldosa com os outros de uma certa forma, mas ela tenta fazer isso de um jeito bom pra transparecer pros outros que ela é boa. Não significa que a alma dela é boa. E aí a gente vê que a Agatha, na verdade, ela faz isso tudo meio que inconscientemente. Tipo, preciso salvar minha amiga. Tipo, eu penso mais nela do que eu, sabe? Tipo, é meio nítido que isso vai acontecer. Só que mesmo assim, eu acho que apesar de ser um clichê no início, ele tem cenas que não são tão óbvias assim. E eles também tem algumas reviravoltas que geralmente não acontecem. E aí eu acho bem interessante. E aí uma última crítica que eu acho que nem é tão crítica, mas é um sentimento que eu tive quando eu tava lendo os livros, de que às vezes eu fiquei muito cansada porque é um relacionamento de adolescentes, né? E eu tenho noção disso, de que são adolescentes que estão tendo o primeiro relacionamento. E às vezes a gente não consegue lidar com isso, principalmente quando se é adolescente. Não tô falando que é uma regra, tá? Mas dentro do livro a gente vê eles, tipo, se bicando o tempo inteiro. Tipo, os personagens que têm um relacionamento, eles ficam dando indiretas e ficam brigando o tempo inteiro. E aí às vezes você fica tipo assim... Vocês realmente são um casal? Vocês realmente querem ser um casal, sabe? Às vezes é só um quesito de comunicação, assim. Mas, de novo, eu entendo que eu tô lidando com adolescentes. Então, às vezes é só um alerta pra que você vá ler, mas leia com isso na cabeça, de que você vai passar raiva com os adolescentes, porque eles são mimados e mesquinhos e chatos e emburrados e não sabem se comunicar e muitas outras coisas ruins que você queira citar. A minha conclusão é que, com certeza, com toda certeza, eu recomendo essa série de livros pra qualquer pessoa que gosta de fantasias e de contos de fada. Eu acho ela muito interessante, eu acho que ela tem reviravoltas, eu acho que ela tem todos os tipos de personagem que você possa se apaixonar. Tipo, os personagens, eles têm personalidades muito diferentes, inclusive personalidades diferentes do que a gente vê nos contos de fada e dentro dos livros, e isso é muito interessante do autor ter citado. E a minha média de estrelas é de 4 estrelas
assim, de 4 de 5, né, pra todos os livros, né, tipo, eu tô dando uma média total pra todos os livros. E eu falo de só 4 estrelas justamente porque nos últimos livros, apesar de eu entender o que acontece, né, por que o autor fez essa história, por que ela tá lá, eu acho que ela tem alguns pontos que não deveriam ter lá, tem alguns pontos que ficaram meio aberto e aí eu não gostei tanto. Não gostei tanto do modo que ele escreveu e de como a história teve um desfecho. E aí me digam nos comentários, para as pessoas que não leram o livro, se vocês leriam o livro só com o que eu falei nesse vídeo. E também para as pessoas que leram o livro, vocês gostaram do livro?